No Choque de Ideias vamos continuar a falar da questão da imigração, uma das questões estruturais da economia portuguesa. Recordo que o Governo apresentou um plano às confederações patronais para acelerar a entrada no país de trabalhadores imigrantes. Mas quer uma imigração laboral regulada e responsável. O objetivo do Governo é ter um maior envolvimento das empresas na captação de trabalhadores estrangeiros. Faltam trabalhadores imigrantes em Portugal. O Governo diz que ouviu o apelo de vários setores e indústrias. O plano para as migrações foi anunciado no verão. Um dos pilares, conhecido como a Via Verde para trabalhadores vindos do estrangeiro, foi discutido esta segunda-feira. Era preciso fechar a porta escancarada das manifestações de interesse, era preciso que a imigração que venha para Portugal trabalhar venha de forma regulada, de forma responsável, com contratos de trabalho e com garantias de acesso à habitação, garantias de formação. O Ministro da Presidência diz que garantir essas condições é uma responsabilidade partilhada entre o Executivo e as empresas. Não há um prazo definido para o plano, mas patrões e representantes dos setores concordam na urgência, até porque alguns calendários, como o do Plano de Recuperação e Resiliência, exigem rapidez. Esta reunião foi uma apresentação de um novo modelo, de passarmos de um modelo, eu diria, de porta aberta para um modelo em que os imigrantes vão vir à medida das necessidades das empresas. Tivemos a oportunidade de discutir um conjunto de iniciativas que vão, naturalmente, do nosso ponto de vista, concorrer para a regularização de toda esta situação que temos vivido nos últimos anos, quer com a transição de agências, quer com a transição de responsabilidades. Faz todo sentido, porque neste momento estamos a construção, juntamente com o Governo, se discuta formas para resolver esta questão, no sentido de concretizar este desígnio nacional. O Governo expôs-nos a sua ideia quanto a encontrarmos um regime em que haja alguma organização, algum controle. Há necessidade de mão de obra, isso é uma constatação que todos sabemos. Em segundo lugar, o Governo irá fazer tudo o que está ao seu alcance e deu alguns exemplos que iria reforçar muitos departamentos no sentido de apressar, tentar resolver a questão dos 400 mil migrantes, aqueles que se estava a falar do reforço da AIMA no sentido de acelerar estes vistos. Um grande reforço da AIMA, um grande reforço a níveis consulares para se resolver essas questões. O modelo proposto pelo Governo nesta reunião não foi divulgado, mas o Executivo diz que não se trata de abrir novas portas, mas sim garantir que as que já existem funcionam bem. Vamos então ao Choque de Ideias com os economistas Pedro Brinco e Ricardo Paes Medo. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Paes Medo, o Governo quer acelerar a entrada de trabalhadores imigrantes, mas rejeita o regresso das manifestações de interesse. É possível compatibilizar as duas coisas? Vamos ver. Seria uma ótima notícia que fosse. Temos bons motivos para acreditar que é muito difícil, mas acho que o objetivo tem de ser esse. O objetivo tem de ser esse. Nós já sabemos, já discutimos neste programa, qualquer pessoa que se dê minimamente ao trabalho de analisar este assunto não pode, senão, chegar à conclusão que a imigração não existe ou deixa de existir por decreto. A imigração em Portugal, como na generalidade dos países, a não ser aqueles que têm barreiras naturais intransponíveis, é algo que flutua com a economia. Quando há um aumento das oportunidades de emprego, um aumento acentuado das oportunidades de emprego, as pessoas afluem naturalmente à procura dessas oportunidades e, no caso português, ao contrário do que acontece, porventura, em países mais ricos e com estados sociais mais fortes e generosos, em Portugal, quando contrai o emprego, a tendência natural dos cidadãos estrangeiros é abandonarem o país e, nomeadamente, irem para outros países europeus mais ricos e com mais oportunidades de emprego. E, portanto, isto significa que, no momento em que se espera que um conjunto de profissões que têm vivido muito de mão de obra imigrante vão precisar de mais pessoas, aquilo que é de esperar é que haja pessoas a quererem vir trabalhar para Portugal. Idealmente, o que deveria acontecer, agora como no passado, é as pessoas que querem vir trabalhar para Portugal porque existem oportunidades de emprego, porque se não existirem, a maior parte das pessoas não quer vir para cá, não é um sítio particularmente os imigrantes
que vêm para cá trabalhar nas obras, se não houver sítio para trabalhar, não vêm cá por causa do sol. Idealmente nós teríamos as pessoas a vir já em condições, a terem vistos de trabalho e, portanto, chegarem cá com a sua situação legalizada, regularizada. Isso não aconteceu no passado propriamente porque as leis estavam mal feitas. Isso não aconteceu no passado porque nós temos uma rede consular que não está de todo preparada para isso. Nós não temos consulados em algumas das zonas onde há mais intensidade de gente a vir querer trabalhar para Portugal, e mesmo nos sítios onde há, quer dizer, nós temos sítios nestes países que se falava há pouco na entrevista da primeira parte do programa, nós temos regiões da Ásia onde o consulado mais próximo fica a um dia de viagem, quer dizer, fica a centenas de quilómetros, se não milhares de quilómetros de viagem. Portanto, não podemos esperar que em circunstâncias dessas, ainda por cima com uma capacidade de resposta dos consulados que é fraquíssima desse ponto de vista, com pouquíssima articulação com as autoridades que gerem a imigração em Portugal, que haja capacidade de fazer isto. O Governo parece bastante confiante de que vai conseguir resolver este problema. Eu acho extremamente difícil, para os volumes de imigração que nós estamos a falar, que num curto espaço de tempo se resolva um problema da estrutura da rede consular que não nasceu ontem. É uma coisa que existe há muito tempo e exigiria um nível de esforço, de reforço A CIP fala na necessidade de mais 120 mil trabalhadores. Pois, e nós podemos imaginar que não se consegue assegurar que 120 mil trabalhadores que vivem no Nepal ou no Bangladesh têm acesso a vistos de trabalho sujeitos correspondentes ao discurso que o Governo produziu. Agora, dito tudo isto, eu acho que se houver um esforço para caminhar neste sentido, que é garantir que as pessoas que vêm trabalhar vêm em condições regulares e que vêm fora daquilo que são os esquemas habituais de tráfego humano e que quando vêm para cá têm efetivas condições para trabalhar, e isso é o que todos devemos desejar. Se isso vai acontecer ou não, iremos ver, até porque ainda não sabemos grandes detalhes sobre o que o Governo propõe fazer. Pedro Brinco, é possível acelerar a entrada de trabalhadores imigrantes sem regressar ao esquema, entre aspas, ao regime das manifestações de interesse? Bem, essa é a ambição do Governo. Se o vai conseguir, vamos ver. Há aí algumas coisas que não se sabem bem como é que vão ser postas em prática. O que para mim me parece claro é que a imigração é um imperativo, porque temos uma questão que não pode ser separada da discussão da imigração, que é a questão demográfica. E a questão demográfica que traz todo um conjunto de dinâmicas políticas, sociais, que são desafios geracionais da nossa contemporâneos, não é? Portugal é dos países que estão a envelhecer mais rápido, se não que está a envelhecer mais rápido a União Europeia. A própria União Europeia está a envelhecer bastante rápido. Nós estamos a perder muita população ativa, o que depois reflete na falta de trabalhadores. Portugal, a taxa de fertilidade também está muito baixa. Obviamente, no longo prazo, existem políticas que podem ser prosseguidas para contrariar este problema demográfico, nomeadamente as questões de natalidade. É uma tendência que se tem visto internacionalmente. Nos últimos 40, 50 anos, a percentagem de países com políticas ativas de promoção da natalidade mais do que duplicou. Mas o que é certo é que nós ainda não temos tecnologia para fazer nascer criança, ou melhor, para fazer nascer indivíduos com 23 anos, com o curso no técnico acabado de fazer, prontos a gerar receita fiscal e a gerar contribuições sociais. No curto prazo, as políticas de promoção da natalidade ainda vão acentuar os problemas da segurança social, porque as crianças vão dar origem a cuidados hospitalares, vão dar origem a baixas médicas, vão dar origem a custos de educação. Ou seja, no longo prazo essa é a solução, mas nós temos no curto prazo e no médio prazo um problema para resolver. E esse problema só se resolve com a imigração. Eu não consigo imaginar outro. E por isso é importante 2 ou 3 coisas em termos de políticas públicas. Uma, que é aquilo que nós discutimos aqui 90% das vezes, que é preciso melhorar o ambiente económico para que as pessoas queiram, de facto, vir para cá e, mais do que vir para cá, ficar cá. Porque nós precisamos delas. Nós precisamos mesmo delas para sustentar todo este declínio demográfico que Portugal sofre. Segundo lugar, precisamos também que essas políticas, e que nós estamos aqui a discutir hoje, de tudo o que tem a ver com a logística, de os trazer para cá, que funcione. E terceiro, que é o desafio geracional, que é as políticas de integração. Porque em março foi feita uma sondagem, um inquérito,
E cerca de 59% dos cidadãos da União Europeia consideram que regularizar a imigração ilegal devia ser uma prioridade. E no espaço da discussão política, o espectro civilizado, perdoem-me a expressão, o espectro civilizado da política não toca na imigração a maior parte das vezes com uma cana de 10 metros. Porque é um assunto muito radioativo e de fácil manipulação. E deixa ali um vácuo para depois partidos extremistas aproveitem a situação da imigração, joguem com os medos das pessoas para pôr uns contra os outros. Não é? Porque depois há aqui um conjunto de mitos, como isto não é discutido pelo espectro civilizado, que se repetem. Que a imigração traz criminalidade, não há evidência nenhuma que mostre que imigração e criminalidade têm uma relação de causalidade. Muitas vezes aponta-se que há uma maior representação ou maior prevalência de crime ou das populações imigrantes na população prisional, mas isso acontece porque os imigrantes vêm para cá à procura de uma vida melhor, por definição tendem a ser mais pobres e pobreza sim está associada a maiores problemas sociais e criminalidade, não tem a ver com o facto de serem imigrantes, tem a ver com o facto de serem pobres. Se controlarmos para o nível de rendimento, vamos ver que não há diferença na taxa de criminalidade dos imigrantes vis-à-vis os portugueses ou noutros países em que foram feitas estas experiências. Outros mitos de que eles vêm cá roubar trabalho aos portugueses, quer dizer, vamos lá ver, uma boa parte destes imigrantes vêm fazer trabalhos que tipicamente é muito difícil cativar portugueses para fazer. Muitos na agricultura, como vimos aqui antes, nós temos para aí que é 60%, 70% de imigrantes do Indostão, etc., a trabalhar na agricultura. Ou seja, também é outro mito que é preciso desconstruir. Ou seja, há um conjunto de mitos que é preciso desconstruir e comunicar, e o espectro civilizado da política tem que ter coragem de pegar neste assunto e não ter medo que possa ser aproveitado ou manipulado por fações mais extremistas do espectro político e assumir uma política para a migração. Por isso, nesse sentido, eu louvo que haja aqui uma tentativa de pegar no assunto que, lá está, não tem sido muito seguida em muitas outras geografias, ou foi seguida já muito tarde, com as consequências políticas que estamos a ver no resto da Europa. E a segunda coisa, em termos de políticas públicas, a informação. A informação, porque se não há... Eu andei, para me preparar para este programa, andei a ver que tipo de informação existia e que era de fácil acesso e o que é que era divulgado. Os meios de comunicação social têm feito um papel nobre, no sentido de informar, de desmistificar alguns destes mitos que eu referi. Mas quer dizer, eu gostava de ver mais publicidade institucional, a mostrar, de facto, que muitos destes mitos que são manipulados e jogam com medo das pessoas, quer dizer, são falsos, são mitos. E isso é importante, porque se nós tivermos e criarmos uma sociedade xenófoba, racista, que não acolha bem as pessoas, ainda por cima num país, em termos pessoais me custa, porque eu fui imigrante, o Ricardo foi imigrante, quer dizer, eu sei, vivi nos Estados Unidos, vivi na Suécia, vivi na Alemanha, vivi em Itália, sempre fui bem acolhido, custa-me que possamos não ser um povo que acolha bem as pessoas, até porque esse é um dos valores fundamentais da sociedade portuguesa, receber bem, não é? É preciso realmente perceber que as ideias nobres de algumas elites não chegam de forma por osmose ao resto da população. É preciso transmitir essa informação. Há aqui, de facto, um conflito, Ricardo Paz-Mete, entre o discurso da extrema-direita em Portugal, tratando os gostos pelos nomes do Chega, que diz que há um excesso de imigração e que há uma imigração descontrolada em Portugal, contra a realidade do discurso, por exemplo, das confederações patronais, que dizem que é preciso trazer mais 100 mil trabalhadores para Portugal. Pois, o Chega, não é só o Chega, nós temos o Chega e temos aqueles fenómenos da extrema-direita extraparlamentar que são ainda mais... Sim, estou a dar o exemplo mais... O Chega é um partido muito oportunista. O Chega diz aquilo que naquele momento vende melhor e, portanto, se vender melhor num determinado momento... O que eu quero dizer é não há nenhuma evidência que há excesso de imigrantes em Portugal. Não, vamos lá ver. Do ponto de vista agregado, portanto, não há nenhuma evidência que há excesso, que continua a haver imigração, um aumento da imigração. E eu já disse, e isso é importante nós percebermos. Num país como Portugal, ninguém vem para Portugal para passar tempo, para ir à praia. As pessoas vêm para Portugal se houver trabalho. Portanto, se há muita imigração, é porque há trabalho. E, portanto, não vale a pena estarmos a pensar em grande... Há países que podem ter excesso de imigração porque as pessoas podem ir para lá e podem conseguir viver com base nos apoios sociais que possam existir. Têm vindo a apertar em muitos lados. Em Portugal ninguém vive com os apoios sociais. Não há ninguém que sobrevive com apoios sociais em Portugal. Não sobrevive. Isso é uma ilusão.
muito menos imigrantes que vêm com níveis contributivos nulos e, portanto, têm acesso ainda menor do que a generalidade das pessoas, do resto dos cidadãos, aos apoios sociais. Portanto, isso não faz sentido. Agora, eu acho que queria, apesar de tudo, moderar um bocadinho a perspectiva que o Pedro estava a transmitir sobre os impactos da imigração. Porque eu acho que a imigração pode ter impactos, não ao nível da criminalidade, que eu acho que isso é verdadeiramente um disparate. Quer dizer, eu aqui não resisto a falar sobre a minha experiência pessoal, que vale o que vale, mas só falo dela porque tem estas características. Eu vivo no bairro de Lisboa com o maior número de nacionalidades. Os meus filhos andam, num caso, andaram, no outro caso, na escola pública de Lisboa, que tem o maior número de nacionalidades, de pessoas de todo o mundo, nomeadamente destas imigrações mais recentes. E quer dizer, eu só posso dar graças à oportunidade que os meus filhos têm de estar expostos a esta diversidade e conhecerem o que conhecem e de viajarem pelo mundo sem sair do país, sem sair da sua cidade, sem sair do seu bairro. E vão sozinhos de transportes públicos para a escola, sempre foram, nunca foi um problema, e eu nunca assisti a situação nenhuma. Quer dizer, é naqueles sítios que o Chega utiliza na Rua do Bem Formoso, que o Chega usa para meter medo às pessoas. Com frequência vamos em família ao fim de semana comer num daqueles restaurantes. Quer dizer, as pessoas, a única coisa que posso dizer às pessoas é assim, vão lá, se têm dúvidas, vão lá e experimentem, falem com as pessoas e tratem as pessoas como pessoas e vão perceber que as pessoas, pelo facto de virem de outros países, não são menos pessoas do que nós. Dito isto, e pondo em causa a atitude, o oportunismo de partidos como o Chega em relação a isto, eu não ignoro e não parto do princípio que não existem situações em que a forma como a imigração se faz traz problemas do ponto de vista social. Não tem nada a ver com os imigrantes ou com a falta de segurança ou o que for. Quer dizer, se nós vamos para um sítio onde a imigração está a ser gerida de uma forma completamente liberal ou libertária, em que não se zela pelos direitos dos trabalhadores, as pessoas são obrigadas a trabalhar 12 horas por dia em condições absurdas, 6 ou 7 dias por semana, a viverem encafuadas em casas absurdas, sem qualquer direito social. Não me espanta nada que haja alguns trabalhadores que poderiam estar a fazer aquele trabalho, pensam e sentem, eu não vou aceitar e não estou a ter emprego, porque há ali pessoas, na perspectiva destes trabalhadores, muitas vezes estes tipos estão a aceitar condições que eu não aceito. Na verdade, aqueles tipos não estão a aceitar, não têm outra escolha. Mas a verdade é que nos cabe a nós, enquanto sociedade, zelar pelos direitos desses cidadãos. Nós temos de garantir que quem trabalha em Portugal, seja de que nacionalidade for, está sujeito às mesmas regras, aos mesmos direitos, às mesmas leis. E o problema é que muitas vezes, isto aqui, a diferença não é entre a esquerda e a direita, ou entre qualquer esquerda e qualquer direita. A verdade é que os governos têm muita facilidade em satisfazer estas necessidades de mão de obra de certas atividades económicas, fechando o olho à legislação laboral, aos direitos. E isso não é um discurso que deva atrair muito o Chega, porque o Chega defende a perda de direitos, a desregulação do mercado de trabalho. Eu acho que qualquer pessoa que seja, eu nem digo de esquerda, que seja favorável a um mercado de trabalho com direitos, deve opor-se a uma imigração onde isto não é calculado. Só para acrescentar uma coisa, não me quero prolongar, a mesma coisa em relação à habitação. Nós temos situações que não é eu não acho que o problema da habitação em Portugal seja causado pelos imigrantes. No entanto, nós temos localidades onde um aumento repentino da população causa pressão sobre os preços da habitação. E nesse sentido, sim, eu acho que deve haver uma atitude em relação à imigração que exija a quem queira ter, de repente, muitas pessoas lá a trabalhar, a ter uma corresponsabilização por encontrar soluções habitacionais que não vão desestruturar. E, portanto, se nós virmos em termos internacionais, nomeadamente em termos europeus, nós temos políticas de regulação da imigração que são muito diferentes. Há algumas que são securitárias e tratam os imigrantes como criminosos e como um problema de segurança. Outras tratam-nos como seres humanos, com tantos direitos como quaisquer outros, e que, se não tiverem os seus direitos regulados,
vão pôr em causa os direitos do conjunto da sociedade e as regras porque essa sociedade se gera. E, portanto, eu não acho nada que a diferença entre a esquerda e a direita é a esquerda defende portas abertas e a direita portas fechadas, porque nós encontramos diferentes tipos de esquerda e diferentes tipos de direita deste ponto de vista. Sim, seria uma simplificação. Pedro Brinca, o Ricardo tocou aqui num ponto que é fundamental e que também está relacionado com o acordo que o Governo quer estabelecer com as confederações patronais, que é, de alguma forma, o Governo quer envolver as empresas no encontrar de soluções em termos de habitação para estes imigrantes. Isto faz sentido? Pode fazer, no sentido que muito do emprego que é criado, as empresas seriam, primeiro, as que mais beneficiariam, porque havendo mais oferta de trabalho, obviamente que as condições serão mais fáceis para as empresas poderem preencher os seus quadros. Agora, claro, o diabo está nos detalhes. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Em primeiro lugar, já existem muitas empresas em Portugal que fazem isso. Eu conheço várias que já têm uma espécie de, quase como fazia a CUF nos anos 60 ou por aí, já foi antes do meu tempo, não quero meter aqui uma imprecisão em termos de datas, mas que tinha lá a fábrica e depois construía os bairros à volta e as pessoas trabalhavam. Várias e fábricas faziam isso. Exatamente. Não estamos numa situação dessas como havia na altura da CUF, mas ainda existem algumas empresas em Portugal que o fazem. Não sei, tudo vai depender dos detalhes e daquilo que for acordado entre empresa e Estado. Acho que existe um espaço em que ambos podemos ganhar, a sociedade como um todo e as empresas, e será precisamente nesse espaço que se devem encontrar essas políticas que possam, por um lado, ajudar as empresas a conseguir eliminar alguns desses déficits de trabalhadores que existem, e temos visto, aliás, isso aumentou com a pandemia, esse mismatch, perdoa-me o estrangeirismo, em termos do mercado de trabalho, mas, por outro lado, e como o Ricardo falou bem, do ponto de vista social é preciso acautelar isto. Não é? Nós temos, por exemplo, em Odmira, 75% da população, se não estou em erro, vi hoje nos mídias, a tentar preparar-me aqui para o programa 2, que 75% da população é imigrante. Ou seja, é preciso perceber que temos que desenhar políticas não para o mundo que nós gostássemos que existisse, mas para o mundo que existe. E quando nós pegamos, de repente, e metemos 75% de uma população imigrante de outro continente numa vila, eu percebo que seja fácil, do ponto de vista político, manipular essas pessoas em determinadas direções. Ou seja, nesse sentido, eu congratulo-me de começar a aparecer no espaço político soluções de pensar a imigração de uma forma mais estruturada, e isto é uma lição, é uma coisa que nós temos de ter sempre presente, porque falhámos com isso quando veio grandes influxos populacionais das ex-colónias, que é a questão também da integração. Nós não queremos criar bairros sociais, meter lá esta gente toda, não é? Que depois tem maiores dificuldades de integração. Como são populações que são preponderantemente mais pobres, tenderá a haver uma maior preponderância de problemas sociais, mas isso aconteceria se fossem portugueses na mesma, não tem a ver com o facto de serem imigrantes, mas nós não queremos criar bolsas de pobreza, nós queremos integrar as pessoas, até por outra razão, porque quando nós tentamos demonizar os imigrantes, muitas vezes fala-se do paquistanês, do indiano, disto e daquilo, mas quer dizer, é fácil odiar bandeiras e símbolos, e nomes e palavras. Outra coisa é lidar com ele e ver, não é? E a pessoa estar próximo dela, e eu interagi com ela, e eu humanizei, não é? Eu empatizo com pessoas, nós somos programados, somos seres gregários. Ou seja, é preciso trazer essas pessoas também de uma forma controlada, obviamente. Fomentar essa integração. Para fomentar essa integração de forma responsável. Temos 4 minutos, 2 minutos a cada um. O papel do Estado, para além do legislador de criar as regras que vão ser aplicadas, cabe ao Estado o papel também de divulgar pelo mundo as oportunidades de trabalho que existem em Portugal, por um lado, por outro lado, de fiscalizador dos incumprimentos que possam existir perante os imigrantes em Portugal? É isso tudo, e é também uma preocupação de integração ampla, não é? Eu, quando referi há pouco uma escola de Lisboa que tem... Há escolas neste momento em Portugal, não apenas em Lisboa, que têm 40, 50 nacionalidades, e naquelas escolas aprende-se a integração. Aprende-se a integração, e a integração não tem de deixar, não precisa de ser uma integração que ignora as regras e os valores fundamentais do nosso
país. Quer dizer, nós temos uma Constituição, temos direitos que preservamos, temos uma forma de organização em sociedade e nós não somos todos iguais. Em Portugal, umas pessoas têm a religião, outras não têm a religião, mas têm uma cor, outras têm outra cor. Não temos todos a mesma pronúncia, quer dizer, não rezamos todos ao mesmo Deus, não somos do mesmo clube de futebol e conseguimos conviver na mesma sociedade. E nós esses são valores que nós devemos fomentar. Esses valores que nos são comuns devem ser fomentados. Isto só se faz garantindo que aquilo que o Pedro dizia é não criar guetos e garantir que as diferentes populações estão presentes em diferentes partes do território. E eu acho que isto é mesmo uma coisa que é inevitável do ponto de vista histórico, por causa das questões demográficas já aqui referidas, por causa da tendência natural do mundo para a maior mobilidade, e nós temos de ser capazes de gerir isto com o devido cuidado. E o devido cuidado não é pôr estereótipos nas pessoas, nem é fingir que não é preciso intervenção nenhuma e que o mercado resolve. Pedro, cabe ao Estado um papel... Não resististe. Cabe ao Estado um papel também de divulgador das oportunidades de trabalho que existem em Portugal e, ao mesmo tempo, de fazer cumprir as regras? Bem, fazer cumprir as regras é óbvio, não é? Eu acho que também... Os abusos, é nesse sentido que eu estou a dizer. O Estado regulador, óbvio. O Estado de polícia, óbvio. E, obviamente, que, tendo Portugal tão necessitado de imigração para resolver pelo menos o problema no curto e médio prazo do nosso desequilíbrio demográfico, obviamente que essa postura é bem-vinda. Eu gostava de sublinhar aqui outra coisa, porque é uma coisa, tenho só um minuto, que se ouve muito no discurso em Portugal, tem a ver com xenofobia, racismo, os nós contra os outros, a demonização. E eu fui criticado por uma pessoa que admiro bastante, que vê este nosso programa, se estiver a ver, peço desculpa de usar esta palavra outra vez, que usa a palavra endógeno. O racismo é endógeno. As pessoas, quando nascem, não são racistas, não é? Quer dizer, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. O racismo quase que se aprende. Tivemos uma herança cultural ainda com uma grande predominância a esse nível, mas quando nós criamos guetos, em que as pessoas que estão naquele gueto são muito pobres, vivem num estado de exclusão social e têm predominantemente um conjunto de características biológicas que me permite identificá-las diferentes de mim, e quando a probabilidade que eu tenho de ser assaltado por elas é maior do que pelo outro, porquê? Não é porque pela cor da pele, é porque são pobres e estão ali num gueto, estão numa situação de exclusão social. E eu que não tirei um curso de econometria, nem andei aqui a fazer estudos de causalidade e de estatística avançada, que 90% da população não distingue entre correlação e causalidade. E se das 5 vezes que eu fui assaltado, fui das 5 vezes assaltado por uma pessoa com aquelas características, eu vou começar a achar que aquelas pessoas são todas más. Ou seja, o racismo é endógeno. Até para evitar situações de xenofobia e racismo, é preciso promover a integração destas pessoas. Muito bem. Isso é determinante. Pedro Brinca, Ricardo Paz Mendes, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em formato podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma ótima semana.